O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou dados sobre os surdos no Brasil. Cerca de 10 milhões de pessoas têm algum tipo de problema auditivo, ou seja, 5% da população. E a surdez tem chegado cada dia mais cedo. Os hábitos de usar diariamente fones de ouvidos e frequentar ambientes muito barulhentos têm causado um aumento de perda auditiva. De acordo com o IBGE, quase 10 milhões de brasileiros têm algum problema relacionado à surdez. Dentro desses 10 milhões, 3 milhões possuem uma perda auditiva grave ou simplesmente não escutam nada. Mas a previsão da Organização Mundial de Saúde é um cenário ainda pior. É de que no ano de 2050, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo tenham algum tipo de deficiência auditiva. E para falar mais sobre esse assunto com a gente, nós recebemos agora a otorrinolaringologista Alda Linhares para falar sobre o tema surdez precoce. Olá, doutora Alda, muito obrigada pela participação aqui na TV Pai Eterno. Seja muito bem-vinda. Olá, Danusa, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente está falando aí de dados da Organização Mundial de Saúde de até 2050, quase cerca de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo tenham algum problema aí, tenham alguma deficiência auditiva. Esse número, ele é preocupante? Danusa, é muito preocupante, na verdade. Essa estimativa da OMS é de que cerca de 1/4 da população mundial apresente, por volta de 2050, algum grau de perda auditiva. Isso é uma quantidade muito grande, de pessoas que podem apresentar essa patologia e que muitas vezes ela é deixada de lado. Esse Novembro Laranja é muito importante para a gente poder chamar atenção, a respeito da deficiência auditiva e trazer informações às pessoas de que existe sim tratamento, existe sim algumas formas de prevenção, e que devem ser sempre lembradas, trazidas à tona, para a gente tentar reduzir esse grande percentual de pessoas que podem apresentar o problema. Esse número, 1 bilhão, é um número muito alto, um número, como a senhora disse, preocupante. Existe alguma atribuição para tanto crescimento, alguma causa que a gente está fazendo hoje que pode refletir lá no futuro? Para o tipo de perda de audição que a gente vai tratar hoje, que é essa perda adquirida ao longo da vida, na verdade, existem algumas estratégias e algumas mudanças de hábitos que estão sendo cada vez mais realizados no dia a dia, em especial depois do início da pandemia, pelo hábito de ficar em casa, de usar mais fone de ouvido, de às vezes se expor a ruídos contínuos. Então, existem essas coisas novas que estão surgindo e se tornando cada vez mais frequentes e realizadas na população, que podem ser prevenidas e que eu acho que a gente tem que falar disso mesmo. O ideal é a gente tentar usar por menos tempo, durante o dia e também com volume adequado. Então, o que seria o volume adequado? Normalmente, para ficar mais fácil para o indivíduo, é colocar na metade da capacidade máxima do aparelho. É claro que isso vai depender de cada aparelho. O que a gente gostaria é que a pessoa ouvisse um som, um volume menor que 50 decibéis. Mas que é difícil da gente mensurar isso, Então, a potência média do aparelho, até a potência média. O que seria o tempo ideal de uso? Hoje a gente sabe que o ideal é, nesse volume, usar por pelo menos 3 horas, fazendo intervalos de 1 hora a cada 3 horas de uso. E a gente fala da perda auditiva ao longo da vida. Está existindo aí a questão de uma surdez precoce? As pessoas estão tendo uma perda maior, cada vez mais novas? Isso tem aumentado, sim, a frequência. É importante a gente entender o que seria uma perda auditiva precoce. A gente fala em perda auditiva precoce naquele paciente, naquele indivíduo que tem uma predisposição genética já a desenvolver perda, mas que começa por fatores externos, hábitos cotidianos, a levar a causar alguma lesão, do aparelho auditivo, da cóclea, por esses hábitos e desenvolve essa perda mais precocemente do que esperado, que seria na terceira idade. Então, é aquele paciente que tem a predisposição genética para desenvolver perda auditiva, que acaba realizando hábitos ruins para a saúde auditiva e desenvolve essa perda por volta de 40, 50 anos de idade, que era esperado após os 60 anos nessa pessoa.
E quais os sinais de alerta, né, que a gente tem que perceber para que os pais também percebam, os cônjuges? Quais os sinais assim que a pessoa deu que tem que procurar um tratamento, que está na hora de visitar um médico? A presença do zumbido, né? Que é aquela sensação de um som que não está presente no meio externo, e também o fato de um isolamento social, a pergunta frequente, né? O que você está falando, repete, por favor, são sinais bem característicos de uma perda auditiva, mas também muito sutis. E tratamento, né? Porque a gente sempre fala da questão e fica aquela preocupação. Tem como recuperar a perda auditiva? Tem como fazer um tratamento? Conta pra gente, doutora. Então, a perda auditiva, existem vários tipos, né, de perda auditiva. A gente tem tratamento para muitos tipos de perda auditiva e alguns, infelizmente, nós temos reabilitação, que acaba sendo um tratamento, que é o uso do aparelho de amplificação sonora individual. Então, hoje, a gente consegue, às vezes, não reverter o grau de perda, mas a gente consegue dar uma qualidade de vida para esse paciente com perda. Até o momento, o que nós temos para perda do tipo sensório neural, que é uma perda associada de células neurológicas da audição, o que nós temos de tratamento é o aparelho auditivo. Lembrando que os outros tipos de perda auditiva podem ter tratamentos diferentes. E para a gente finalizar, a questão do Novembro Laranja, uma causa importante, um mês de conscientização, realmente para as pessoas ficarem alertas referente à questão da deficiência auditiva? Então, vou deixar meu recado final. Eu acho que é um mês que a gente tem que usar para levar essa informação para todo mundo. Lembrar que a deficiência auditiva é uma doença que é muito frequente e prevalente no mundo. Os números, né, as previsões, tanto do IBGE aqui para a população brasileira, quanto da Organização Mundial de Saúde para a população mundial, são alarmantes. E a gente falar em 2050 com uma quantidade tão grande de pessoas que podem ter algum grau de perda auditiva, assim, assustador, porque num tempo tão pequeno, que está aí, está chegando, se a gente não tomar cuidado, não se atentar para a prevenção e para fazer essa rotina de avaliação e acompanhamento, nós vamos sim ter um número imenso de pessoas com esse problema e às vezes informadas, né? Sofrendo e tendo uma redução da qualidade de vida sem saber sobre o problema. E saber que ele tem tratamento, né? Isso é o mais importante. Realmente, doutora Alda Linhares, ela que é médica otorrinolaringologista, muito obrigada pela participação aqui na TV Pai Eterno. Obrigada a você, Danusa. Ótimo dia. Igualmente. Eu volto com vocês aí no estúdio. É um assunto importante porque a gente precisa vigiar muito. Nós aí fazemos uso de fones de ouvido, né, como foi falado mesmo aí na entrevista, e a gente não se atenta para o volume, às vezes escuta música alta demais, enfim. Isso acontece com as nossas crianças, as mães têm que ficar atentas, né? É preciso se atentar para esses detalhes que às vezes a gente deixa passar e pode estar causando dano para a nossa saúde.